pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa página, Contador Matheus Ferreira. Para quem não me conhece, eu sou o Contador Matheus Ferreira, sou especialista em tributos, trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Vivenciando prática e teoria no dia a dia, né? Bom, antes de nós iniciarmos, né, o tema da nossa live de hoje são as exclusões ali daquilo que é considerado como industrialização para o IPI, tá? Antes de nós iniciarmos, nós vamos então esperar um pouquinho, tá? Vou falar um pouquinho aqui, para que aí assim o Instagram possa avisar todo mundo e aí todos vocês possam entrar comigo dentro desse conteúdo e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, nós estamos aqui no Instagram, também estamos lá no YouTube. Todas as nossas páginas têm o mesmo nome, Contador Matheus Ferreira, tá bom? Então, se você for lá no YouTube, aproveita e se inscreve, porque todos os nossos vídeos posteriormente vão subir lá para o YouTube, tá bom? E aproveita e se inscreve, né, no canal, tá? Em breve bateremos aí 1000 inscritos no YouTube e aqui 10 mil seguidores no Instagram. Então nos ajude a bater essa meta, tá? Quem sabe, batendo a meta aqui dos 10 mil seguidores, possamos aí fazer alguma coisa para vocês, né? Que estão aqui sempre conosco. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje então sobre as exclusões, né? Do que é considerado industrialização pro regulamento do IPI, tá? Bom, antes de nós entrarmos nesse mérito, né, antes de nós falarmos sobre o que é a exclusão, nós podemos recapitular um pouquinho. Nós já até fizemos uma live sobre isso e o vídeo está disponível lá no YouTube, das características e as modalidades da industrialização, ou seja, aquilo que é definido como industrialização para o regulamento do IPI, tá bom? O IPI é o Imposto de Produtos Industrializados, tá? Ah, eu já sei isso. Gente, como tem sempre gente nova, como sempre tem pessoal novo aqui no Instagram, nas nossas lives, nós vamos sempre explicar desde o básico, até para relembrar quem já sabe e também para quem não sabe aprender. Então, o IPI ele é um imposto, tá? Ele é de competência, ou seja, aquela pessoa, ou seja, aquele ente que vai cuidar, né, vai criar as leis, vai fiscalizar esse tributo é a União. E aí, na questão da União, nós temos a figura da Receita Federal, tá? Então, a Constituição define que a União vai cuidar desse tributo. Então, ele é um imposto de competência federal. Na esfera das classes de tributo, ele cai ali como na classe de imposto, tá? Imposto, nós sabemos que é aquela classe que precisa ser instituído por lei, tá? E as suas alterações também da mesma forma. O IPI ele tem algumas características diferente de outros tributos, né? Como na alteração da alíquota nós não precisamos esperar o ano seguinte para fazer a alteração, mas sim essa alíquota ela vai observar alguns critérios, como por exemplo a noventena, e poderá ser alterada no ano corrente do calendário, tá? Então nós temos então o IPI como, nesse sentido, um imposto para fomentar determinados setores da economia, tá? Sabemos que o imposto ele é utilizado para financiar, subsidiar a máquina pública, ou seja, então o IPI ele seria utilizado então para pagar todo o custo ou custeio do orçamento da União. Não só o IPI, tá? Tem o imposto de renda, tem outros impostos aí que também vão ter a mesma característica. Mas acaba que o IPI ele não leva isso muito em consideração pelo fato de que ele é um imposto que veio caindo em desuso, vamos assim dizer, pela Receita Federal, pelo fato de que é um imposto que, por ser um imposto, eles não conseguem fazer muitas reversões e aí acaba que ele vai ser utilizado então para fomentar pontos da economia. Vocês já devem ter esbarrado por aí e visto, por exemplo, situações onde anunciavam
IPI 0, né? Ou então eletrodomésticos 0. Então temos diversas situações aí que acontecem com o IPI, tá? Mas vamos recapitular um pouquinho do que são as modalidades de industrialização. Então nós temos ali 5 incisos, né? Lá no artigo 4º do regulamento do IPI, que é o decreto 7.212 de 2010, que vai trazer toda a legislação, toda a regra para esse imposto. Então, lá o artigo 4º ele vai nos trazer as características. Eu não vou abordar elas profundamente como nós já fizemos em outra live, tá? Mas vamos só relembrar um pouquinho. Então nós temos a transformação, tá? Que basicamente é aquela que vai transformar um produto inicial. Nós temos o beneficiamento, que melhora o acabamento, a aparência. Nós temos a montagem, que é a reunião de produtos. Nós temos também o acondicionamento e o reacondicionamento, tá? E também a renovação e o recondicionamento de produtos. Então essas são as modalidades de industrialização. Então se uma empresa ela vai ali exercer uma atividade que estiver intrinsecamente caracterizada como alguma dessas incisos, então ela está ali sobre o rol desse imposto. Ela está sob a incidência desse imposto. Então ela é caracterizada como uma indústria, tá bom? Bom, e logo depois nós vamos, né? Depois do artigo 4º, nós temos o artigo 5º, que é justamente o artigo das exclusões. E aí eu quero fazer uma proposta aqui com vocês, tá? Nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu me proponho. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live, tá? E qual é a minha proposta? É fazer lives consecutivas, né? De analisando uma legislação de um tributo. Nós vamos pegar uma legislação específica e vamos ali, toda quinta-feira, analisar. Como já temos, por exemplo, uma live sobre as modalidades de industrialização, poderemos ter, hoje de exclusões, as próximas nós poderemos, por exemplo, abordar o artigo 6, que aí vai falar de embalagens de transporte e apresentação, e aí nós iríamos fazendo isso para todo o tributo. Falaríamos do IPI, depois posteriormente falaríamos de algum tributo que vocês queiram, da forma que vocês quiserem, tá? Então fica aí uma sugestão. Se você concorda com essa ideia e se você quer estar comigo toda quinta-feira nesse sentido, né? Fala, não é isso, vamos fazer cada quinta-feira um assunto. Nós tocamos também da mesma forma, temos mais de 350 temas e assuntos para trazer aqui, tá? Mas essa é uma ideia que eu tive e estou colocando aqui para você. Se você apoia isso, deixa o joinha aí para que nós possamos trabalhar dessa forma e sempre trazendo aqui para vocês um assunto, né, desse tipo, sempre trazendo uma sequência de assuntos até para ter uma sequência lógica para quem vai estar assistindo isso. E depois podemos até montar lá no YouTube para vocês uma playlist com essas lives, tá bom? Bom, então, se você quer isso, deixa um joinha para mim, para eu saber que nós estamos indo para o caminho certo, ou seja, o caminho que vocês querem também. Bom, então vamos entender. O artigo 5º, ele vai trazer assim no seu texto, um breve texto, tá? Não se considera industrialização. Então o que acontece? Primeiro o artigo 4º, ele vai definir quem são as industrializações, quais são as suas modalidades. E logo depois o artigo 5º vai dizer quem não são essas industrializações. Dizendo quem não são essas industrializações, mesmo que alguma das alíneas do artigo 5º, algum dos incisos, trate de alguma situação que, olhando para ela e analisando ela vai se caracterizar como industrialização, se estiver no artigo 5º, nós já morre por terra, ele não é industrialização, porque o artigo 5º ele é uma exceção daquilo que é considerado industrialização. Ó, o Daniel deixou um joinha aí. Quem quiser, deixa um joinha aí que eu vou fazer essa sequência de lives como eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Bom, então, nós temos aí o primeiro inciso, né? Que ele vai dizer ali, ó, o primeiro inciso, preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação, tá? Por exemplo, temos duas alíneas dentro desse inciso, tá?
tá? Olha só, o pontual, a Lídia também, então nós vamos fazer, tá certo? Então olha lá, na residência do preparador ou em bares, restaurantes, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas, semelhantes, desde que o produto se destine à venda direta ao consumidor final. Uma coisa que nós vamos ver muito aqui na exceção é essa alocação do consumidor final, tá? Então ele vai dizer muito que a operação ela vai ser levada para o consumidor final, tá? Ou cozinhas industriais, quando destinadas à venda direta a pessoas jurídicas e outras entidades para consumo de seus empregados ou dirigentes. Então, o inciso 1, o que ele vai trazer aqui para nós? Ele vai dizer do preparo de produtos alimentares. É a refeição propriamente dita. Mas essas refeições, elas não podem estar acondicionadas em embalagem de apresentação. Por quê? Quando eu acondiciono esse produto numa embalagem de apresentação, quer dizer que ele vai participar de algum ponto de cadeia ainda comercial. Por exemplo, uma empresa que faz, por exemplo, lanches em embalagens, aqueles lanches que a gente compra pronto em supermercados, por exemplo, tá? Esse lanche ele partiu de uma indústria, tá? Que vendeu para um atacado, que pode ter vendido para um varejo, que posteriormente vendeu para o consumidor final, tá? O que ele quer dizer no inciso primeiro são aquilo que é normal, aquilo que é mais comum, bares, restaurantes, sorveterias, né, cafeterias, padarias, ou seja, que ele vai fazer a transformação, ele vai fazer um tipo de beneficiamento, ele vai fazer um tipo de acondicionamento, mas o que? Isso não vai para uma embalagem de apresentação, ou seja, isso vai para um prato, isso vai, sei lá, para alguma coisa que vai servir na mesa, né? Mas que vai para o marmitex, por exemplo, mas que vai ser consumido direto. Não vai participar de um outro ponto, tá? Ou ele fala que também na questão de cozinhas industriais, né? Que são as cozinhas que vendem as marmitas ou marmitex para empresas distribuírem para os seus próprios funcionários. Isso aí não vai caracterizar industrialização. Bom, inciso 2. Aí nós temos preparo de refrigerantes à base de extrato concentrado por meio de máquinas, automatizadas ou não em restaurantes, bares, estabelecimentos similares, para venda direta ao consumidor. Esse inciso, talvez essa live eu vou ter que até quebrar ela em duas. Mas esse inciso, ele não traz, ele não está querendo dizer da fabricação, né? Ah, mas se você for levar ao pé da letra, né? Se você for levar bem ao pé da letra, ele está dizendo aqui, ó, preparo de refrigerante à base de extrato, ou seja, não é o refrigerante pronto, engarrafado e colocado à disposição do consumidor final. Não, eu estou pegando um extrato, água gaseificada, mais alguma coisa e estou colocando ali numa máquina para ela preparar o refrigerante ali para o consumidor final. Você está fazendo uma transformação? Sim. Mas, olha só, mais uma vez nós temos a figura do consumidor final aqui, tá? E é uma exceção. E sendo uma exceção, não vai ser considerada industrialização. Então, a venda desse refrigerante, ela vai ser caracterizada com um CFOP de revenda e não CFOP de fabricação, assim como lá no inciso 1º. Bom, depois nós temos ali, né, o inciso 3º, que vai falar da confecção ou do preparo do produto artesanal, tá? Do artesanato propriamente dito. Isso aqui eu não vou me aprofundar muito, porque nós vamos ter lá no artigo 7º o que é considerado produto artesanal. Tá? Então, como nós vamos seguir nessa sequência de lives do regulamento do IPI, então nós vamos ficar nessa situação. Só entender que o produto do artesanato, né, se você pensar ali que o artesanato ele partiu de alguma coisa bruta e passou a ser, foi montado, né, até ser vendido, então teria ali alguma questão de fabricação, acondicionamento, montagem, né? Mas não. Ele já tem aqui o inciso 3º dizendo que não é fabricação. Bom, depois nós temos o inciso 4º, que vai dizer a confecção de vestuário por encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou na residência do confeccionador, tá? Então a fabricação de vestuários, vamos assim dizer, aquela que vai ser encomendada sob encomenda não, né? Aquela que vai ser feita por encomenda,
pelo consumidor final, ou seja, não aquela fabricação de vestuário que depois vai para uma loja para depois vender. Não é essa. É aquela que você foi, por exemplo, no alfaiate. É a figura do alfaiate. Você foi no alfaiate, fez a sua encomenda e posteriormente ele te vendeu. Então, aí não é considerado fabricação. Tanto que ele diz até aqui, né? Tem a figura do consumidor final e tem a figura da oficina do alfaiate ou da residência do mesmo. Tá bom? Ele não traz aqui a figura da indústria. Tá? Ele traz uma figura de uma coisa mais manual. Tá bom? Bom, depois nós temos o inciso 6º. A manipulação em farmácia para a venda direta ao consumidor final de medicamentos oficinais e magistrais mediante receita médica, tá? Aqui são as farmácias de manipulação, tá? Ah, mas ela está manipulando produtos e vendendo um produto que não tem a mesma característica do inicial. Eu sei que lá no começo eu falei e dei uma breve explicação que se está aqui já não é fabricação. Mas, gente, pasmem ou não, existe no mercado muita gente que confunde e nem sabe isso, tá? Bom, então olha só. Então a farmácia de manipulação, ela também não vai ser considerada como fabricação. Porque nós temos algumas figuras aqui. A figura do consumidor final, a figura de uma receita, tá? Ou seja, uma receita médica, tá? E a figura de que é feito sob demanda. Basicamente, como é a figura do alfaiate. Então, não há uma produção em escala, ou seja, uma produção recorrente de determinados medicamentos. Não. O que nós temos aqui é uma produção sob demanda destinada diretamente a um consumidor. Eu não faço diversos medicamentos para distribuição. Eu faço um medicamento específico para uma pessoa específica. Bom? Bom, inciso 7º. Moagem de café torrado realizada por estabelecimento comercial como atividade acessória. Aqui é a cafeteria, tá bom? Por que a cafeteria? Porque a cafeteria vai ter o grão de café ali torrado, como tiver. Ela vai colocar numa máquina para fazer a moagem desse café e posteriormente fazer a venda ou atender o seu cliente ali no café que ela vai servir, tá certo? Bom, bem tranquilo esse, né? Bom, depois nós temos, inciso 8º, a operação efetuada fora do estabelecimento industrial que consiste na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte. Então vamos entender aqui, só lendo o título desse inciso a gente não entende. Então olha lá. Edificação, casas, pontes, hangares, galpões, semelhantes ou coberturas, tá? Então ele já está excluindo daqui toda a questão da construção civil. Então a construção civil não é fabricação. É uma montagem, é um acondicionamento, recondicionamento, mas não é fabricação. B. Instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações centrais telefônicas e outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição de energia elétrica ou semelhantes, tá? Por quê? Temos a figura de quê? De empresas, né, de energia, de telecomunicação, de refrigeração, na figura de, por exemplo, de galpões de refrigeração, né, ou até mesmo instalações para, por exemplo, Ambev ou Heineken, né, que aí elas vão ter aqueles silos, né, enormes de refrigeração. Então, isso aí é considerado lá na construção civil, ou até mesmo a montagem industrial, que vai cair na questão do serviço e não na questão do IPI. Isso aqui é uma coisa muito boa, podemos até se dizer, que é uma coisa que nós não temos há muito aqui em relação a ICMS, IPI e ISS. Essa diferenciação ela é muito bem postada, ela é muito bem definida, coisa que não acontece no ICMS e no ISS, tá bom? Depois no C, fixação de unidades ou complexos industriais ao solo. Mais uma vez nós temos aqui a figura do serviço, tá certo? Bom, inciso 9, montagem de óculos mediante receita. Então a montagem de óculos não é a fabricação do óculos, tá? Entendamos, não é a fabricação do óculos sobre escala, mas sim a montagem do óculos até mediante uma receita. Ou seja,
O cliente foi lá, ele escolheu o seu óculos, ele passou a receita e aí foi feito um óculos, uma lente sob a medida daquele óculos e sob a receita daquele cliente. Mas, nesse sentido, nós temos então uma montagem de um óculos, até uma questão de ajuste daquele óculos para a face, para o rosto daquele cliente. Partindo desse pressuposto, nós temos aí então que não é uma fabricação. Ah, mas por que isso seria considerado uma fabricação? Porque está sendo alterado do produto inicial a sua característica, tá bom? O que até então era somente uma armação de óculos, passa então a ter uma característica de um óculos graduado, né? Que aí vai ter as lentes com grau. Bom, maravilha. Então, não é considerado. Inciso 10º, o acondicionamento de produtos do capítulo 16 ao capítulo 22 da TIP, adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas sobre a forma de cestas de Natal e semelhantes, tá? O capítulo 16 até o capítulo 22 vão ser ali produtos, tá? Se eu não me engano, agora não estou com a TIP aberta, mas se eu não me engano são produtos comestíveis, são bebidas que vão estar relacionadas aqui nesses capítulos. Então, quando um supermercado ele for ali montar uma cesta de Natal, olha só, ou semelhante, ou uma cesta semelhante, quando ele fala semelhantes, ele abre um rol bem grande, né? Ele não vai ser considerado fabricação, tá? Ah, mas seria considerado fabricação? Sim, no acondicionamento, no inciso do acondicionamento seria sim, porque é a reunião de vários produtos constituindo um novo produto, mas não é considerado neste caso. Para esses produtos, tá? Do capítulo 16 até o capítulo 22. Bom, inciso 11, o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos em que se destinem ao uso da própria empresa executora quando essas operações sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos, bem como o reparo pelo consertador, o restaurador ou recondicionador das partes e peças empregadas exclusiva e especificadamente naquelas operações. Quem é essa operação que ele está dizendo aqui? É a operação de remessa para conserto, ou seja, aquela empresa onde eu envio o produto para ser consertado, por exemplo aqui, vamos supor, vou pegar aqui, ó, essa calculadora, vamos supor que eu enviei ela para conserto. Essa tecla está quebrada, ou o display embaixo está quebrado. Aquele estabelecimento ele não vende essa calculadora, mas ele conserta, tá? Então se ele conserta, que é o que está dizendo aqui, ó, destine ao uso da própria empresa. A empresa usa isso, tá? Ela não vai vender. Não é um produto que ela comprou e vai vender posteriormente. É um produto que ela vai utilizar ali no seu dia a dia. Esse é um ponto. E a empresa que vai fazer o serviço, ela não revende aquilo. Não é da sua característica. A sua característica é fazer o quê? O conserto daquilo. Tá bom? Então isso aí também não vai se caracterizar em industrialização. Inciso 12. O reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou representantes, em virtude da garantia dada pelo fabricante. Mais uma vez, nós temos aqui a figura do conserto, tá? Só que aqui nós temos a questão, até vamos falar assim, pensando na questão de veículos, na questão do recall. Quando nós temos o recall de algum veículo, esse veículo que sofre o recall, ele então vai participar de um processo ali de ajuste, de conserto ou de substituição de alguma peça, de alguma parte, e essa operação não vai ser considerada industrialização. Por quê? Porque o produto, veículo, já foi industrializado lá atrás, já teve a sua efetiva venda, tá? E a partir deste momento ele está defeituoso. Então, como nós estamos falando que é um conserto, se nós formos lá no item 1401 da Lei 116, ela vai dizer justamente isso, o conserto, que é o que ele está dizendo aqui, reparo, conserto. Então não é fabricação, e sim serviço. Bom, inciso 13, restauração de sacos usados
executada por processo rudimentar, ainda que com emprego de máquinas de costura, tá? Está, mais uma vez, na figura do serviço e não na figura da fabricação. Ah, mas tem coisa aqui que nem precisava. Não é que nem precisava. É porque tem coisas que muitas vezes as pessoas querem fugir da regra e pagar menos imposto. Por isso que há essas pontuações muito bem colocadas dentro do artigo 5º do regulamento do IPI. Bom, inciso 14, que vai dizer ali das misturas de tintas, né, entre si, ou com concentrados de pigmentos, sobre encomenda do consumidor ou usuário, figura do consumidor, realizado por estabelecimento comercial varejista, efetuado por máquina automática ou manual, desde que o fabricante e o varejista não sejam empresas interdependentes, controlada ou coligada. Esse caso aqui é o seguinte, esse caso aqui é aquela loja de tinta que você vai lá, tem aquele catálogo enorme das cores, você, quero essa cor, não é uma cor comum, que, por exemplo, tem a pronta entrega, mas eles podem ali transformar e bater aquela lata e aí fazer aquela cor da forma que você quer, tá? Ah, tá alterando a característica inicial do produto. Sim, mas está dizendo aqui que se for realizada por estabelecimento comercial varejista, não é industrialização. Agora tem um ponto aqui. Se o varejista e o fabricante tiverem interdependência, ou seja, se tiverem alguma ligação, um for controlado do outro, um for coligado ao outro, então essa questão cai por terra. Por quê? Vai haver uma operação de transferência e com essa operação de transferência transformará o varejista em um equiparado. Tá? E aí sim ele vai ter a questão de tributar o IPI. Mas diferente disso, ele vai ser, o varejista vai vender esse produto, tá? E não vai ter a tributação do IPI da forma que está aqui nesse inciso 3, inciso 14. E inciso 15 diz que a operação que resulte produtos relacionados na subposição 2401, né? 240120 da TIP, quando exercida por produtor rural, pessoa física. Vou até abrir aqui para vocês para ver o que é esse 2401, né, para a gente ter aqui na mão. Mas provavelmente algum produto que é gerado ali na produção rural. Vamos ver aqui, é o 2401.20. Bom, enquanto vai abrindo aqui, para quem está aqui comigo agora, nós estamos colocando uma proposta, né, para todo mundo. Se vocês topam nós fazermos então uma lives consecutivas, tá? Toda quinta-feira nós temos live às 8 horas da noite, mas o que seriam essas lives consecutivas? Assuntos consecutivos. Nós pegaríamos ali o regulamento de um determinado imposto e consecutivamente toda quinta-feira nós trataríamos ali alguns artigos, assuntos que ali nós entenderíamos junto ali, entendeu? Então, por exemplo, hoje nós falamos das exclusões. No próximo live nós podemos falar sobre as embalagens e artesanato. E aí nós vamos ali sempre fazendo do mesmo assunto, ou seja, do mesmo tributo, para que vocês possam ter sempre essa linha de raciocínio para o mesmo caminho, tá bom? Então, se você quer isso, se você quer essas lives consecutivas do mesmo assunto, deixa um joinha aí que nós vamos fazer isso. Algumas pessoas já deixaram, mas sempre é importante saber se todo mundo aí quer seguir nesse mesmo caminho, tá? Antes dele terminar de abrir, nós temos um parágrafo único dentro aqui desse artigo, que ele vai dizer o quê? Lá no inciso 8º, que diz o que o inciso 8º? Aquelas operações efetuadas fora do estabelecimento industrial, tá? Que é aquelas questões de edificação, da construção civil. Não exclui a incidência do imposto sobre produtos, tá? Sobre produtos, partes, peças utilizados nas operações referidas nele, tá bom? Então ele não vai excluir a incidência, mesmo que vá para a incidência do ISS. A questão aqui
é porque há hoje a figura do pré-moldado, tá? Por isso que há esse artigo dentro esse parágrafo único dentro desse artigo. Bom, enquanto vai carregando para nós finalizarmos nosso último inciso, nós vamos então falar um pouquinho do que nós vamos já falar na próxima live. Então nós vamos na próxima live falar sobre embalagens de transporte e embalagem de apresentação. Vamos entender isso. Vamos falar sobre artesanato, oficina e trabalho preponderante. A princípio, vamos fazer a live somente sobre isso. Se der tempo, nós vamos descer um pouco mais e aí nós entramos, que eu queria já fazer uma live específica sobre estabelecimento industrial e equiparados, tá? Mas já fica certo para a próxima quinta-feira a live sobre esses assuntos aqui do artigo 6º e 7º, respectivamente, do regulamento do IPI, tá? Ainda está abrindo aqui. Enquanto vai abrindo, vamos às dúvidas. Tem alguma dúvida? Tem alguma situação que você queira colocar, que vocês já passaram, que vocês vivenciam no dia a dia? Tem alguma coisa que você não sabia e agora está sabendo, né? Ah, eu imaginava que isso era industrialização e agora estou vendo que não é, ou nem sabia de nada. Vamos aí interagir para que nós possamos sempre deixar a live melhor. Vou até deixar uma situação que eu tive esses dias, analisando uma empresa, né, comércio de tintas, onde verifiquei que a tributação estava sendo feita lá no anexo 2, anexo das indústrias, certo? Bom, pensei na hora que poderia estar correto se aquela indústria importasse. Ou seja, se aquela indústria não, se aquela empresa importasse, ela poderia estar correta pelo fato de que ela se torna equiparada quando ela faz a importação. Mas, averiguando ali com o sócio daquela empresa, nós constatamos que não havia, então, a fabricação, a importação, né? E nem a fabricação propriamente dita. O que ele nos disse é que ele fabricava, mas no sentido de que bater a tinta na máquina. Bom, então constatamos que aquela empresa estava pagando o imposto errado desde a sua abertura, né? E aí cabe então a recuperação tributária do Simples Nacional dentro dessa situação. Por quê? Lógico, você não precisa ter tudo na cabeça, entender, eu preciso ter o regulamento. Não precisa. O que você precisa saber é aonde você procurar quando surgirem essas situações, tá? Sabendo procurar quando tiver situações como essa, você não precisa ter e ser um livro do regulamento. Você precisa saber aonde está, que é o que aconteceu comigo justamente. Eu não sabia que existia um inciso específico para tintas, mas eu sabia que tem um inciso das exclusões. Sabendo que tem um inciso das exclusões, eu automaticamente fui procurar e constatei ali a divergência. Tá bom? Então esse foi um caso. Agora eu queria saber de vocês, se tem algum caso que vocês já participaram, que vocês já sabiam. Eu não sabia que essas eram as exclusões, eu sabia. Preciso saber. Vamos lá para eu entender. Enquanto vocês vão colocando alguma dúvida aí, eu vou dizer então, aqui ele fala da subposição, né? Os produtos que resultam operação que resulta em produtos relacionados à subposição 240120. 240120 é uma subposição que vai dizer tabaco total ou parcialmente destalado. Então, são as operações com o tabaco, mas que aqui ele está dizendo quando exercida por produtor rural, pessoa física. Então, quando for produtos que resultarem da produção rural e estiverem relacionados nessa subposição, não serão considerados fabricação. Então, olha lá. Produtos relacionados na subposição 2401-2000, que é a subposição de tabacos, tá? Que, pasmem ou não, o IPI é um imposto regido pela essencialidade, então ele vai tributar com mais cargo, que é menos essencial para a vida humana, e o tabaco é uma coisa menos essencial. Então, as alíquotas aqui nós estamos falando de 30%, tá? Então, cigarro, tabaco aí, 30%. Bom, temos até um pouquinho abaixo aqui
alíquotas de 300%, mas elas vão sofrer redução, tá? Na base de cálculo. Então, quando for produtos relacionados a essa posição e for feito por pessoa física produtor rural, não haverá a classificação como indústria, tá bom? Bom, pessoal, se não temos dúvidas, né, desse tempinho aqui para vocês colocarem alguma dúvida que vocês possam ter, tá? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as exclusões, o que é considerado exclusão de modalidade de fabricação, né? Então, o que a legislação do IPI não considera como fabricação? Estão aqui no artigo 5º. Para quem chegou agora, falou, eu perdi, queria ter assistido. Essa live vai estar disponível já lá no YouTube para vocês. Aqui no Instagram nós vamos subir uma imagem, tá bom? Dizendo que nós tivemos a nossa live, quais foram os assuntos e direcionando vocês lá para o YouTube, tá bom? Bom, pessoal, então aqui nós falamos hoje sobre as exclusões das operações de industrialização. Próxima live vamos falar sobre embalagem de transporte, apresentação e também o que é considerado artesanato e também oficina e trabalho preponderante, tá? E aí, quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no nosso Instagram, nós temos a nossa próxima live. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo aqui até o final. Espero ter muito agregado ao conhecimento de vocês. Espero que vocês utilizem esse conhecimento no dia a dia de vocês. E o nosso objetivo é sempre, a cada dia, agregar um pouquinho mais de conhecimento no seu dia a dia. Tá certo? Muito obrigado. Vejo vocês quinta-feira que vem, 8 horas da noite, aqui no Instagram.